Eu queria que, por favor, você se colocasse em pé. Você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, a partir do versículo 35, eu quero trazer uma palavra breve para nós orarmos. E quero falar sobre essa importância, amados, de nós sermos sábios no Espírito Santo. Não a sabedoria do mundo. Muitas pessoas são educadas, são inteligentes, são instruídas, cheias de conhecimento, mas sabedoria só vem do alto, só vem de Deus. Então nós precisamos buscar o conhecimento, mas quem dá sabedoria é Deus, não é? Diz aqui Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam um aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sente, por favor, amados. O Senhor Jesus deu a eles uma diretriz clara: passemos para outra margem. Quando o Senhor nos fala algo de uma maneira clara, sempre que Ele fala aquilo, queridos, você deve dizer: se Deus está falando isso na palavra de Deus e me deu o seu Espírito Santo, eu posso fazer isso, eu posso obedecer isso. Porque o Senhor não nos dá uma ordem, Ele não nos dá um comando sem nos dar a capacidade para aquilo, pelo Espírito Santo. Então, se Ele disse para eles passarem para o outro lado e foi com eles, não havia motivo para temer. Amados, nós precisamos compreender, a Bíblia diz que nós somos guiados em triunfo. Não há motivo para nós andarmos preocupados, com medo, não há motivo, nós não estamos em apuro, não estamos em desvantagem, nós estamos reinando em vida, porque maior é aquele que está dentro de nós do que todos esses desafios. Nós precisamos saber lidar com isso, com sabedoria do alto, senão cada luta que vem é uma noite sem dormir, pressão alta, piripaque, ameaça de derrame, convulsão. O que é isso? Cada luta que vem o cristão não sabe reagir e acaba sofrendo desnecessariamente, porque o Senhor nos deu autoridade. Então você e eu precisamos ter a nossa mente renovada. Amados, nós precisamos ter a nossa mente renovada, senão nós vamos acreditar no que nós estamos vendo, tocando, cheirando, e não vendo as coisas da maneira como a palavra de Deus mostra. Porque nós vemos aqui nessa passagem que Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Quem é que pode dormir no meio da tempestade? Quem tem fé e certeza. Entende? Jesus estava tranquilo, porque ele sabia que aquele barco jamais iria afundar, porque Deus deu a ele uma missão e ele iria até a cruz. Ele sabia disso. Então, quando você sabe que Deus é com você e que Ele tem algo na sua vida, você para de ter medo e começa a trocar o medo pela confiança. Confiança mesmo. Oh, que coisa maravilhosa, amados. E eles estavam ali, e despedindo a multidão, o levaram como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal. É certo que se o temporal se levantou, não foi da parte de Deus, porque Deus não trabalha contra Deus. Se o Senhor Jesus disse: vamos para o outro lado, e levantou um vento contrário, esse vento contrário está querendo impedir a obediência dos discípulos de fazer o que o Senhor falou. Sempre que o Senhor nos diz algo e pede algo, parece que se levanta algo aparentemente grande, poderoso e forte para tentar atrapalhar, atrasar, mas nós não podemos pensar que isso é uma oposição eficaz. Veja, a Bíblia diz em Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então não há no arsenal do diabo eficácia, ele é mais do que derrotado. Na cruz do Calvário ele foi quebrado, destruído, destronado. Todo o poder do diabo foi quebrado, todo o poder pertence a Jesus, e ele repassou esse poder à igreja e disse: vão, em meu nome exerçam autoridade. Veja,
Os discípulos estavam com Jesus no barco, e vem uma tempestade. Ora, o Senhor diz, vamos para o outro lado. Quantas vezes o Senhor nos dá uma diretriz, e as coisas aparentemente começam a se atrasar, começam a dar errado, começam a piorar. Então não é Deus. Então a profecia não vai se cumprir. Então, se está dando errado, então Deus não está no negócio. Jesus disse, passemos para o outro lado. Então, se ele disse, passemos para o outro lado, o que acontecer depois do que o Senhor falou com você, deve ser visto como algo que pode ser destruído. Tudo que vem contradizer a palavra de Deus deve ser destruído e não suportado. Veja, Jesus, ele é o exemplo de homem perfeito. Como seria Adão se Adão não tivesse comido da árvore da independência, se Adão não tivesse caído, se ele fosse um homem perfeito? Porque Jesus, sendo Deus, ele veio como homem. Todos os milagres que ele fez no Novo Testamento, ele fez como homem, não fez como Deus. Ele fez como homem dependendo do Espírito Santo. Entende? O homem perfeito. Então nós vemos em Jesus o que seria Adão se ele não tivesse caído. E Jesus, tudo aquilo que o Pai não se agradava, ele destruía, ele desfazia. Porque Deus criou o homem saudável, então tudo quanto é doença, Jesus destruía. Aonde tinha falta de pão, ele multiplicava pão. Aonde havia morte, ele trazia vida. Aonde havia lágrimas, ele trazia alegria. Veja, o Espírito do Senhor, Deus Jeová, está sobre mim e me ungiu para consolar todos os que choram. Veja, nós precisamos compreender a nossa missão clara, de uma maneira clara e revelada. Quando disse, passemos para o outro lado, pronto, está. Deus falou, passemos para o outro lado, então é isto. É isso que nós vamos fazer, amém, amados. Quando o Senhor mostra, é por isso que nós temos a nossa mente renovada. Se você for ver a palavra, lá em Gênesis 1, fala que Deus disse, né, criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E em João 1 fala da recriação ali, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, não é? Olha só. Essa palavra verbo, palavra, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, palavra é logos. Logos da onde vem lógica. Só Deus é lúcido. Lógica é a maneira correta de pensar. Por exemplo, você não pode saber o que eu estou pensando. É impossível você saber o que eu estou pensando. A única maneira de você saber o pensamento de uma pessoa é quando ele transforma o pensamento em palavras. Quando a palavra é dita, a palavra é o quê? O pensamento expresso. Veja. A palavra é o ponto de vista da pessoa. Se você quer conhecer Deus, a única maneira de compreender Deus é através da palavra. Porque Jesus é a exata expressão de Deus. Porque Deus é Espírito. Ora, a única maneira de conhecer a mente de Deus é conhecer a palavra. Como conhecer a mente de Deus? Jeremias 29:11 diz assim: eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, pensamentos de paz e de bem, para dar a vocês um final feliz. A mente de Deus só pode ser compreendida através da palavra, ou seja, a palavra ela revela o ponto de vista de Deus acerca de todos os assuntos. Todos os assuntos dessa terra têm o ponto de vista do homem e o ponto de vista de Deus. A palavra, ela revela o ponto de vista de Deus, que é a verdade. A verdade não é o que você vê, o que você cheira, o que você toca. A verdade é o que Jesus Cristo disse lá em João 19:30. Está consumado. Esta é a verdade. A verdade é Jesus e a sua obra consumada na cruz. Muitas vezes você está olhando e vendo por vista, mas a fé é você crer naquilo que as circunstâncias dizem. Não, a fé é você crer naquilo que a Bíblia diz, independentemente de como está no visível, você crê na palavra. Deus chama Abraão de pai de uma multidão, o nome Abraão quer dizer pai de uma multidão, e durante 25 anos ele dizia, eu sou pai de uma multidão. Aí perguntava para ele, como é teu nome? Pai de uma multidão. Quantos filhos você tem? Nenhum. Parecia uma mentira, porque Deus chama as coisas que não são, como se já fosse. Então, Deus chamou Abraão de o pai de multidão, e Deus diz em João 15:16, não fosse vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Veja, é a mesma palavra. Nós podemos ver, queridos, que o ponto de vista de Deus
Só tendo a renovação da mente, nós conseguiremos pensar como Deus pensa, sentir como Deus sente, falar como Deus fala e agir como Deus age. Jesus diz assim: o Pai sempre está comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus, ele pensava como o Pai pensava, ele sentia como o Pai sentia, ele falava como o Pai falava e ele agia como o Pai agia. Isso é imagem e semelhança. A palavra começa renovando a mente, depois você começa a orar, jejuar, gemer, a palavra é revelada no seu coração, no seu espírito, depois ele gera o querer e o efetuar, e Jesus diz: quem crer em mim, João 14:12, fará as mesmas obras e fará maiores. Então começa na mente, desce para o coração, a boca fala, o coração está cheio, certo, amados? E você começa a agir em linha com a palavra. Porque quem está na carne, ele age com medo, ele reage com medo. Lembra de Saul diante de Golias? Ele reagiu com medo. Mas Davi, que andava com Deus, adorava a Deus, ele reagiu com fé. Veja? Então, as situações, elas vêm. E à medida que Deus renova a nossa mente, quando Deus diz lá no Salmo assim, ó: eu te guiarei com os meus olhos. Como Deus vai te guiar? Pelos olhos, se Ele é invisível. Como é que Deus vai te guiar com os olhos, se Ele é Espírito? Sabe o que é guiar pelos olhos? No tempo dos nossos avós era assim, ó. O filho estava fazendo uma coisa que o pai não queria. O pai não tinha que gritar, escumar, bater. O pai olhava assim, ó. A criança obedecia. É ou não é? É ou não é? Isso é autoridade. O que significa isso? Guiar com os olhos é compreender o que Deus pensa e como Ele vê cada assunto. Como Ele vê a doença, como Ele vê o problema que você está passando, como Ele vê. E sabe como é que nós vamos saber como Deus vê? Através da palavra. Através da palavra, você descobre o ponto de vista em relação àquela situação. Por exemplo, tem gente que faz aquela oração água com açúcar. Ó Deus, se for da sua vontade, essa oração não vai chegar em lugar nenhum. Porque lá em 1 João diz assim, ó: se nós pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele concede, não diz? Então você não pode orar se for da sua vontade. Você tem que descobrir a vontade de Deus. E aí orar a vontade de Deus, porque está escrito. Veja que Davi disse: aquele ali é um incircunciso, ele não tem aliança com Deus. Ele orou a palavra, ele orou de acordo com a palavra, porque ele tinha o ponto de vista de Deus em relação à aliança de Deus com Israel e a aliança de Deus com Davi. Quando eu compreendo a mente de Deus, e eu penso em linha com a palavra, eu vejo as coisas como Deus vê. Ah, como nós precisamos da renovação da mente, amados. Para que a nossa mente, Marisley, ela entre em linha com a palavra e eu pense em como Deus pensa, não como a raça humana caída pensa. Nós somos uma nova criação. As pessoas, umas são loiras, outras são morenas, umas são mais gordas, mais magras, mas as pessoas reagem previsivelmente. As pessoas são previsíveis. Quando vem a luta, elas ficam preocupadas. Quando elas são perseguidas, ficam magoadas e chateadas. Quando vem a tentação, elas olham e veem se não tem ninguém, se pode fazer escondido, aí faz e cede, depois faz de conta que não fez nada. Esse é o ser humano caído, amados. Só muda a embalagem. Mas o homem sem o Espírito e sem a palavra, ele está encerrado debaixo da desobediência. Ele não tem em si essa virtude de imagem e semelhança, foi perdido. E só é agora restaurado aos poucos. Como nós precisamos da renovação da mente para pensar como Deus pensa. Então, você veja como Jesus pensava. Leia os evangelhos. Veja como ele falava, como ele reagia e como ele agia. Veja. Porque ele estava em perfeita comunhão com o Pai, dependendo do Espírito Santo. Então, ele pensava igualzinho o Pai. Se nós renovarmos a nossa mente acerca de qualquer assunto que nós passarmos nessa terra, nós teremos ali uma oração do ponto de vista de Deus daquele assunto. Vamos continuar no texto? Olha, levantou-se grande temporal de vento. Tá, nós estamos no versículo 37, Marcos 4, 37. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Aqui está a criatura dizendo para o Criador: o Senhor não me ama? O Senhor está vendo eu sofrer? O Senhor não se importa?
Essa é uma pergunta que toda raça caída faz. Se Deus está comigo, por que eu estou passando por isso? Se Deus está comigo, por que eu estou sofrendo? Se Deus está comigo, por que Ele não faz nada? Se Deus está comigo, por que o tempo está passando e nada muda? Aqui nós temos pouco tempo, amados. Temos que terminar o culto daqui a pouco. Mas isso aqui, missionário Ricardo, dá para ir até 1, 2 da madrugada e não se esgota isso aqui. Não se esgota. Isso aqui é coisa tremenda. Porque isso é a mente do homem expressa de uma maneira muito clara. Quando a luta vem, a pessoa pergunta: Deus, por que eu estou sofrendo? Por que nada acontece? Por que o Senhor não faz nada? Veja, porque Deus deu autoridade ao homem. E ao invés dele agir com essa autoridade e manifestar essa autoridade, ele vai para cima de Deus e diz: Deus, por que o Senhor não faz nada? Veja. Jesus, quando se vinha em apuros, ele nunca dizia: Deus, por que o Senhor não me ouve? Ele dizia: já que o Senhor está comigo, Lázaro, sai para fora. Veja. Nós precisamos aprender que Jesus é o nosso modelo, Ele é a verdade. E Ele nos deu o seu Espírito. O que nós vemos aqui é que a pessoa vem para a igreja pressionada pelos seus problemas. Elas vêm para a igreja porque tem um problema de enfermidade, tem um problema de saúde, tem um problema financeiro, um problema de família, um problema sentimental. E dizem: ai meu Deus, por favor, meu pai, me ajuda que eu não aguento mais, eu estou tendo depressão. Isso é meninice, amém, amados? É o normal, é o natural. Sabe qual que é o propósito de Deus? Nos tirar do natural e nos levar para o sobrenatural, amém? Então o homem vem para Deus pressionado pelo seu problema. O tridente do Satanás está enfiando nele assim, ó. E ele corre para Deus. Mas Deus quer levar-nos à maturidade, Wellington. Diz Efésios 4, do 11 ao 13, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, professores, visando o aperfeiçoamento dos salvos. Efésios 4, do 11 ao 13. Agora veja, missionário Wellington. Deus pega um homem que está correndo do diabo, pressionado pelo diabo, enche-o do seu espírito, e agora ele vai pressionar o diabo com a glória de Deus. Ele vai pressionar o seu problema. Aquele que estava pressionado pela enfermidade, ele renova sua mente. Lucas 10, 19. Eis aí que vos dou domínio. Eis aí, a mesma palavra de Gênesis 28, Júnior. O domínio que Satanás pegou lá em Lucas 4, eu tenho todos os reinos que me foi entregue. Jesus retoma e devolve à igreja e diz: eis aí que vos dou domínio, para pisar todo o poder das trevas e nada vos fará dano algum. Ter o domínio é uma coisa, agora exercer o domínio só os maduros fazem. Estive pregando ontem na 52 e trouxe essa palavra sobre a manifestação da autoridade. Se você quiser eu te mando por e-mail, tá bom? Olha, amados, lá está o homem, que Deus pega o homem do pó, 1 Samuel 2,6, e o faz assentar num trono com os príncipes da terra, nos faz assentar nas regiões celestiais. Ele pega o homem caído, vencido, feito um pouco menor que os anjos, renova a mente desse homem e diz: agora vai no meu nome, na minha autoridade, como meu embaixador, como meu representante, vai lá, vai, e eu confirmarei tudo o que você fizer e falar no meu nome, para minha glória. Os discípulos estavam com Jesus no barco, e eles viram Jesus ressuscitando mortos, eles viram Jesus fazendo um monte de milagres, e viram ele mandando eles exercerem a fé. E nesse momento eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, o Senhor não se importa? É assim que nós reagimos quando somos atacados. Nós corremos para o nosso quarto e dizemos: Deus, o Senhor não vai fazer nada? Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2,10. E Jesus estava na polpa dormindo, o travesseiro, eles despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou, fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Eles disseram: pelo tempo que você está andando comigo,
já era para vocês entenderem que era isso que eu esperava que vocês fizessem. Vocês andam comigo, aprenderam o meu jeito de ser, de pensar. Olha, era isso que eu estava esperando de vocês. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Eu esperava que vocês manifestassem a fé, não o medo. Porque o medo entrou em Adão quando ele pecou, mas deve sair através da santificação, porque o amor de Deus afasta de nós todo o medo. Medo é ignorância, medo é fé no diabo. Nós não temos razão para ter medo, nós temos razão para celebrar, porque nós já somos mais que vencedores. Deus nos conduz em triunfo, certo? Você nunca está em apuros, parece que está em apuros, mas você é o que a Bíblia diz que você é. Ali é o ponto de partida no seu espírito. E eles disseram, ele disse, por que vocês estão com medo? Ele falou assim, por quê? Para Jesus isso é um absurdo, né? Por que vocês estão com medo do ventinho, do barco? Isso não é muito... Eu estou entendendo, por que vocês estão com medo? Mas Jesus, o barco estava afundando, a coisa estava feia. Não estava feia, o domínio estava na mão de vocês, o tempo todo. Lembra daquilo que eu contei aqui, que eu preguei aqui quarta-feira? Moisés chega diante de Faraó, aquele palácio de ouro, aquele monte de soldados. Moisés parece um pobre coitado, um camponês. Fala assim, se eu falar uma palavra eu mato você. Aparente invencibilidade de Faraó. Faraó o grande. Faraó aparentemente era muito superior a Moisés. Deus não estava com Faraó, Deus estava com Moisés. Quem estava em apuros era Faraó, porque Deus estava com Moisés. E ele diz, eis aí Moisés, que eu te envio como Deus, ou seja, como Senhor da situação. O que você falar eu assino embaixo e confirmo. Marcos 16:20 diz que o Espírito é confirmando tudo que os discípulos falavam e faziam para a glória do Pai. O Espírito não faz para nós. Os discípulos estão na meninice, muitos cristãos hoje estão fazendo campanhas para Deus fazer algo, mas Jesus não faz nada para nós. Ele faz em nós e Ele confirma através de nós. Jesus, Ele não cura enfermos, Ele nos renova nossa mente para que nós creiamos na cura divina, e quando nós colocamos a mão no enfermo, dizemos, em nome de Jesus, sai, Ele confirma. Mas a enfermidade sai quando a igreja diz, sai. Você está entendendo? É o que a Bíblia diz. Portanto, o Senhor nos deu o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele não faz no nosso lugar, Ele não nos substitui, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele edifica, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele primeiro, por exemplo, tem igreja que não crê na cura divina. Não, quando morreu o último apóstolo, Jesus parou de curar. Eu fico imaginando, amados, tinha uma fila de enfermos assim, Ricardo, uma fila de enfermos, todo mundo orando, sendo curado, outro cego enxergando, aqueles milagres. Aí vinha um cadeira de roda, a gente tinha cadeira de roda, vinha cadeira de roda e levantava, tal. Aí de repente o irmão pôs a mão na cabeça, o irmão, não aconteceu nada. Entendi, o último apóstolo João acaba de morrer na ilha de Patmos, por isso parou os milagres. Deus não parou, Deus continua, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não parou. Sabe por quê? Porque Deus ama curar enfermos. Esse é o coração do Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. Lá em Marcos 1:41 diz, eu quero, seja curado. E Deus não faz acepção de pessoas, Ele gosta de curar enfermos. Veja, porque Jesus ia passar tudo aquilo na cruz lá, porque que Ele ia, pelas suas pisaduras fomos salvos, porque Ele ia passar tudo aquilo ali para dizer, não, mas pensando melhor, é melhor deixar a enfermidade nele, que ensina alguma coisa. Puxa, a enfermidade para Ele é melhor. Então por que Ele ia sofrer para levar a enfermidade? Se a enfermidade é bênção, deixa ela aí. Aonde que está na Bíblia que a enfermidade é bênção, é professora? A enfermidade é um mal a ser destruído, é um efeito da queda. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem sem enfermidade. A enfermidade veio depois que o homem pecou. Mas Jesus reverteu os efeitos da queda. Gálatas 3, 13 e 14 diz que Jesus levou na cruz toda a maldição e nos deu a bênção. Gálatas 3, 13 e 14. Não só aos filhos de Abraão, mas aos gentios também. Rosana, aí ele diz assim, por que vocês estão com medo? Olha o versículo 41. E possuídos de grande medo. Aí quando Jesus fala assim, por que vocês estão com medo? Aí eles falam, parou a onda? Aí eles ficam com mais medo.
Aí que eles ficaram com medo. E Jesus tem uma paciência, não é verdade? Não tenha medo, olha aí, cala a boca, Mar. Viu? Olha aí, tá vendo? Aí eles, que é esse? Ai, eu tô com medo. 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo. 2 Coríntios 4,13 diz que Deus nos deu um espírito de fé. A fé é um espírito, é o espírito de Deus. O espírito estava em Caleb, em Josué. E o medo é um espírito imundo. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Quando o medo vier, veja isso como um ataque espiritual. Chame isso de pecado, de incredulidade. Cubra-se com o sangue de Jesus. Não ache o medo e a preocupação algo normal. É pecado, é incredulidade. O medo é desnecessário, porque Deus está conosco, não temos razão para ter medo. Você sabe que todas as vezes que Deus aparecia, ou que enviava um anjo, sempre ele dizia uma palavra. Leia na Bíblia. Quando aparecia um anjo, ou Deus aparecia, ou Jesus aparecia, sabe o que dizer? Não tenha medo. Porque a primeira coisa que aconteceu quando Adão pecou, ele teve medo e se escondeu de Deus, de Jesus, de Deus. O medo é ignorância, é responder de maneira inadequada. Não responda com medo, responda com fé, responda com a palavra. Quando Jesus foi atacado no deserto, ele não respondeu com medo, ele respondeu com fé, com a palavra. Esse é o Espírito que está em nós, amém, amados? Responda com fé, está escrito. E se você não falar a palavra, a tua mente falará o problema. Porque a fé que não se transforma em... Porque a fé, ela é semente. A palavra, ela é semente. Você ouve essa palavra, ela cai no teu coração, amém? Você está com um coração cheio de semente boa, mas a fé sem obras, ela é? E como é que nós temos que fazer, amados? Semear no Espírito. Sabe o que é semear no Espírito? É dizer a sua fé. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, se com o teu coração creres, com a tua boca confessares, será salvo. Não só salvo do inferno, mas salvo de qualquer coisa antibíblica. A Bíblia diz em Marcos 11, 23 e 24, se com o teu coração creres e não duvidares, com a tua boca disseres, este monte sai, ele sairá. E sabe como é que o medo vai saindo? Gradativamente, pela renovação da mente. Conforme você renova a sua mente, a fé vai aumentando e o medo vai saindo. O que nós vemos e quando eu creio com o meu coração, e eu falo a palavra que é Espírito. Você lembra como é que Deus resolveu no início? Imagem e semelhança? Deus chegou nas trevas e disse assim, ui, que trevas, que medo. Ele disse, haja luz. Ele jogou o que estava faltando. Quando ele chegava para o aleijado, ele dizia, levanta e anda. O aleijado dizia assim, mas eu não posso andar, eu sou aleijado. Não, quando Jesus fala, com a sua voz vem virtude, junto com a sua voz. Quando ele diz, levanta, vem virtude para que o aleijado consiga se levantar. Veja, porque a palavra de Deus, ela vem com virtude, amém? Então, quando você crê no teu coração e diz com a tua boca, você está semeando no Espírito. Agora, semear no Espírito não quer dizer colher no Espírito. É aí que vem a prova. Deus não disse para José que ele iria reinar, mas isso aconteceu da noite para o dia. Entre a semeadura e a colheita, ele passou por tantas situações. Foi provado, não foi? Deus não disse que Abraão seria pai de uma multidão e começou a sair filho sem parar depois da profecia? Deus falou que Davi ia reinar, então aí ele pegou a coroa e sentou no trono? Não, ele foi perseguido 17 anos por Saul. A semente vira fruto através da fé e da perseverança. Hebreus 6,12. A palavra, ela é semente. Você fala, às vezes vai demorar 40 anos para acontecer, mas a fé, ela confessa que já recebeu, porque diz assim, se você crer e disser que já recebeu, olha lá, então lhe será dado. Você diz que já recebeu, e depois Deus vê que você diz que recebeu, ele te será concedido no visível. Agora a fé de Tomé é o seguinte, se eu ver, aí eu digo que eu creio. Se eu cheirar, se eu tocar, agora eu creio. Não, a fé é a certeza daquilo que você não vê, nenhuma evidência no visível, mas está na Bíblia. Então, é uma promessa, então nos pertence, em Cristo Jesus. Para cada luta que você passar nessa vida, existe uma promessa. Você precisa crer, renovar a sua mente
e dizer que aquilo está acontecendo. Então, se você crer e você dizer, Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se estiverem de acordo. O que Deus estava ensinando os discípulos aqui, era como eles deviam reagir diante das tempestades, exercer a autoridade. Eu me lembro uma vez que, só que não vale para sempre, tá? A máquina da minha mãe tinha estragado, ainda bem que a Inês não está aqui, né? A máquina de lavar da minha mãe tinha estragado. Meu Deus, essa máquina estragou, hein? Vai ficar cara. Puxa vida, foi estragar logo agora que um monte de roupa e tá. Sempre estraga, tá, um monte de roupa e tá meio chovendo. Deus falou assim: eu te dei autoridade. Eu falei, é mesmo. Eu fui lá e disse assim, em nome de Jesus, sã. Ela ligou a máquina e a máquina funcionou, entende? Eu contei aqui a história do pastor Andrew Womack, que o filhinho dele morreu e ele ficou chorando. Ai meu Deus, traz o meu filho de volta. Oh meu Deus, o senhor não fez isso com meu filho? E nós ficamos falando com Deus quando é para falar com o mar. Lembre que Deus disse, que está falando comigo, Moisés? O problema não é comigo, o problema agora é o mar que vai ter que te obedecer. Nós ficamos falando dos montes em vez de falar com os montes. Ligamos, oh meu monte, você não sabe do meu monte. Não é para falar sobre os montes, é falar como... Você sabe que Jesus falava com a enfermidade? Ele não é doido não, nem bipolar. Ele falava com as enfermidades. Nós precisamos entender que tudo aquilo que é antibíblico tem por trás um espírito. Porque Jesus já destruiu todos eles na cruz do Calvário. Você sabe que não cabe a nós vencer os demônios, porque eles já foram vencidos na cruz do Calvário. Lá em Deuteronômio 33, 27 diz assim, eu já venci o inimigo, agora vai lá e destrói-o. Vencido ele já está. Mas ele vai ficar ali, até que você resista ao diabo. Não é Deus que vai resistir o diabo. Ah, meu Deus, resista o diabo. Ele disse, não, resistir ao diabo. Eu falei para você resistir ao diabo. E aí nós vemos aqui os discípulos dizendo, Jesus, acorda, pelo amor de Deus. Você falou, mas por que vocês não fizeram o que eu te ensinei? E o que nós temos de cristão que tem 214 anos de igreja, tentando acordar Jesus com envelope, com campanha, tentando acordar Jesus com profecia, com lágrimas, batendo a cabeça na parede, ai Deus, eu não aguento mais, eu vou me matar. Há um momento para se falar com Deus, e há um momento para se falar como embaixador de Deus. Jesus fez isto. Jesus, ele falava com o Pai, mas há momentos que ele falava em nome do Pai. Eis aí que vos dou poder para que em meu nome expulse demônio, cure enfermos. Essas são questões tão claras, como Jesus diz, passemos para o outro lado, são diretrizes claras. Ele diz lá em Mateus 10:8, ide, curai os enfermos que houver naquela cidade. Todos os enfermos daquela cidade. Que gostoso isso. Que Deus abra os nossos olhos nessa noite. Porque nós somos embaixadores, representantes de Deus para a glória de Deus. Fomos ungidos por Deus para falar em seu nome, no seu espírito, para a sua glória. Mas isso não vai acontecer automaticamente enquanto você vê televisão, Big Brother, Corinthians e Flamengo. Não vai acontecer. Isso vai acontecer se você renovar a sua mente. Senão você vai passar a vida toda tentando acordar Jesus. Como diz, és tu aquele que devia de vir ou esperamos ainda outro? Tem gente que está esperando Jesus curar ele. Ah, Jesus, quando o Senhor vai me curar? Ah, quando for a vontade dele, daqui uns 15 anos, sofra aí miserável. Jesus não vai vir curar ninguém. Ele já curou na cruz do Calvário. Agora tem que renovar nossa mente para nós destruirmos aquilo que já foi destruído. Seja feita a sua vontade na terra como no céu. Porque no céu não há enfermidade, não há miséria, não há pecado, não há escravidão. E o reino de Deus se manifesta na terra. Quando o mal é destruído, Jesus é glorificado, Jeová Rafa é glorificado. Nós não temos mais tempo, mas eu preciso falar mais um pouquinho, tá bom? Me suportem. Colossenses 3:1. Já vou concluir, tá? Então, queridos, que Deus nos ajude a renovar a nossa mente, para pensar em linha com a palavra.
Colossenses 3:1. Portanto, se fossem ressuscitados, dá uma pausa aí. Você e eu somos ressuscitados. Nós somos uma raça celestial. Nós somos ressurretos dentre os mortos. Nós não somos carne, nós somos espírito habitando num corpo de carne. Mas nós somos espírito. Nós somos representantes de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos embaixadores dos céus. A nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui na terra para manifestar o reino e dizer para as principados e potestades: Jesus reina. Diz em Efésios 3:10 que cabe a nós, igreja, declarar diante de principados e potestades que Jesus reina. Nós estamos aqui para dizer: enfermidade, acabou o seu tempo. Lá na cruz Jesus disse: está consumado. E se ele mandou parar, não pode continuar. Acabou, lá acabou. Acabou miséria, acabou o pecado, acabou vício, escravidão, acabou fraqueza. Agora é tempo de espírito. Aqui, amados, quando a igreja for retirada, aí vai ser o tempo do Maitreya. Aí é o tempo do capeta. Mas agora esse é o nosso tempo. A igreja que manda na terra. A última palavra é a de Deus. Nós estamos aqui retendo. E o Senhor conta conosco para manifestar. Porque diz 1 Pedro 2:10, 2:9, que o Senhor nos chamou para revelar as grandezas de Deus. Falar de Deus, o que papagaio fala? Tem um papagaio lá. Fala aí, papagaio. Jesus te ama. Isso aí qualquer papagaio fala. Eu quero ver você pôr a mão e Deus confirmar. Aí você está provando. Deus não te chamou para falar do amor de Deus. Deus te chamou para provar com sinais e prodígios que Jesus reina. Entende? Esse é o evangelho de Pedro, Paulo e João. Um evangelho confirmado com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Num povo santo no Espírito. Essa é a safra que Deus quer levantar. Um povo forte, que sabe quem é, não soberbo, mas ousado, não arrogante, mas que traz glória para o Senhor. Não um povo tímido. Ai, pastor. Eu fui uma vez numa tarde de senhoras numa igreja, amados, me deu uma pena. As irmãs estavam contando as lutas, os testemunhos, as provas. Falei: meu Deus, tadinha delas. Nada se parece com os cristãos na arena sendo devorados por leões e dizendo, e morriam louvando o Senhor, dizendo que Jesus era grande. Povo fraco, povo coitadinho. Cuidado, crente coitadinho, tem 7 demônios. Não existe crente coitadinho, porque se Deus nos ungiu com o seu Espírito Santo, nós somos mais que vencedores. Não existe crente coitadinho. Quando você vê um crente coitadinho, cuidado, tem 7 ali, tem 7. Porque se a luz que está em nós é trevas, quão densas são as trevas. Aqui diz: mas se fosse citado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto, mas não é ficar pensando em Júpiter, estrelas, aurora boreal. Não, pensar nas coisas do alto. Diz a Bíblia que a palavra de Deus para sempre está no céu, amém, irmãos? Sabe o que é regiões celestiais? Que nós estamos assentados nas regiões celestiais? É a dimensão do está escrito. Sabe o que é pensar nas coisas do alto? É você saturar a tua mente, enchê-la, habitar tanto a palavra de Deus ricamente em você, você medita no dia e de noite, de maneira que você pensa, não como as pessoas pensam, mas você pensa conforme está escrito. As pessoas pensavam que Lázaro já estava podre, depois de 3 dias. Essa é a linha de raciocínio. Mas Jesus pensava assim: vou trazer glória para o meu Pai. Veja, é uma oportunidade. Por que esse homem está doente aí? Ele pecou, o Pai dele? Não, é para que manifeste nele a glória de Deus. Veja, quando você tem a mente de Deus, você interpreta que nada é problema, porque crente não tem problema. Eu estou nos problemas, estou passando os problemas. Isso, sabe meus problemas. Crente não tem problema, ele tem desafios a serem superados. Se você tem problema, então a cruz de Cristo foi uma farsa. O está consumado é uma farsa. Ou ele desfez as obras do diabo ou não desfez. Se ele desfez, não ficou nada. Tudo que vem contra você já está mais do que derrotado. Nós precisamos acordar. Pare de sofismas, pare de dizer que você tem problema. Você tem desafios, você tem gigante que pode demorar 40 anos, mas você vai lutar e o fim já está aqui, ó, lá no Apocalipse. Você está reinando com Deus.
O último capítulo, amado, você está com coroa lá no céu, o diabo está no quinto dos infernos, urrando e gemendo. Entenda, você entende isto? Que Deus abra os nossos olhos, amados. Que o colírio do Espírito venha. Porque tem muito crente, amado, com a mente macumbada. Palavra feia, né? Macumbado. Ele está convencido que ele está endividado, porque a conta bancária dele está no vermelho, então eu estou endividado. Isso não é fé. 3 João, versículo 2, diz assim: amados, eu desejo que você seja próspero e que tenha saúde, assim como vai bem a sua vida espiritual. Provérbios de 2,4 diz assim: aquele que teme ao Senhor e é humilde alcançará prosperidade, vida longa e saudável e honra. O que é honra? Ser cheio do Espírito Santo e ver o Espírito Santo confirmando tudo o que você faz e fala. Diga assim: em Cristo eu sou cheio do Espírito Santo, próspero e saudável. Pastor, como é que eu vou dizer que eu sou saudável se tem uma enfermidade no meu corpo? Sim, há um gigante ali. Há um desafio. Esse é o teu gigante. O de Davi era aquele Golias lá, né? O teu pode ser um problema no fígado, no rim, sei lá. Esse é o teu gigante. Só que Jesus disse que ele já está vencido. Costume ver tudo aquilo que vem contra você como embaixo dos seus pés, como mais frágil do que você, como algo vencido, como algo que você... Lembre que disse Gideão: eles são o nosso pão. Costume-se ver tudo aquilo que vem contra você como algo já derrotado. Não superestime sua luta. Ei, pastor, o médico diz que eu estou desenganado. Pare de hiper, ultra, mega valorizar o seu problema. Porque a Bíblia